Boa noite! Sejam muito bem-vindas à Masterclass Essential Branding. Eu sou a Mari, eu vou guiar vocês aqui nessa jornada hoje. Eu estou muito feliz por todo mundo que está aqui presente, que se inscreveu na Masterclass e que está pronta para transformar a sua marca. Bom, hoje a gente vai passar por alguns slides de o que é branding, para que ele serve, o que é posicionamento, quais são as 4 etapas essenciais de um projeto de branding. E vocês receberam no e-mail um caderno de plano de ação. Eu quero convidar a todas a, primeiramente, já pegar esse caderno, seja ele digital ou impresso, para que vocês possam ir anotando ideias que vão surgindo ao longo das explicações. Vamos começar. Então, eu vou apresentar um pouquinho quem sou eu, quem é a CoBrand. Para quem não me conhece, fique mais a par do que está acontecendo aqui. Então, eu me chamo Mariana, eu trabalho como designer há 4 anos e sou estrategista de marca na CoBrand. Sou fundadora da CoBrand, uma agência de branding e marketing. Então, a gente trabalha nessas 2 áreas, né? Temos o foco em branding e criação de identidade visual, mas também trabalhamos com digital, ali no gerenciamento de redes sociais, em consultoria de conteúdo. Então, só para vocês entenderem um pouco mais, quem que vai estar aqui falando com vocês? Então, a gente já trabalha com isso, já tem expertise em criação de marca, e tudo que eu vou passar aqui para vocês é um gostinho do que a gente faz nos nossos projetos de branding, para que vocês possam aplicar em si mesmas e na empresa de vocês também, e consigam ter
um pouco dessa clareza, né, que um projeto de branding proporciona. Porque geralmente um projeto de branding, ele é muito complexo, ele é demorado, ele é longo, e ele também não é tão acessível para empreendedoras e pequenas empresas. Então, quem está começando, fica um pouco mais difícil de investir num projeto desse tamanho. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns exercícios que são um pouco mais simples, digamos assim. Eu dei uma pincelada nas 4 áreas principais que a gente trabalha nos projetos de branding, para que vocês possam ter um pouco mais de clareza sobre a marca de vocês, consigam aplicar alguns princípios e algumas estratégias de branding e transformar a marca de vocês. Porque ter clareza sobre o nosso negócio, sobre o que a gente quer passar para o público, é o que faz toda a diferença. Vamos começar então? Bom, quem pensa que identidade visual é a alma do negócio, que é só isso que importa, o que importa é a aesthetic, é tá tudo bonito, é ter um feed lotado de conteúdo, e é só isso que vai fazer o nosso negócio bombar, vocês estão um pouco erradas. Porque tudo isso é importante, sim, mas de nada adianta a gente ter uma identidade visual legal ali, a gente postar todo dia, se o que a gente estiver fazendo não estar conversando com o nosso público. Então, por isso que é essencial ter uma boa estratégia por tudo que a gente faz. Então, não adianta a gente criar uma identidade visual apenas no nosso gosto pessoal, sem se importar ou levar em consideração o que aquele público vai achar, se vai fazer sentido para quem vai estar consumindo aquela marca. Também não adianta a gente participar de todas as trends para tentar viralizar e estar presente ali com o nosso público, se a gente não sabe se é esse o conteúdo que o público está buscando, é isso que realmente vai fazer a diferença. A gente precisa de uma estratégia de marca antes de começar qualquer estratégia de marketing, ou seja lá o que for. Mas, o que é branding? Resumidamente, fazer branding é como se fosse uma terapia, só que de marcas. É a gente olhar para dentro da nossa empresa e entender o que a gente quer passar, quem a gente é de fato, para quem que a gente fala e como que a gente vai comunicar aquela mensagem para aquele público em específico. Então, fazer branding é realmente uma imersão dentro de uma marca, de uma empresa, seja ela uma marca corporativa ou marca pessoal. E o branding, se a gente fosse resumir em uma palavra, é reputação. O processo de fazer branding é como se fosse uma terapia, mas a palavra branding em si é a reputação da sua marca. Então toda pessoa, empresa, seja lá o que for, ela já tem uma reputação a partir do dia que ela nasceu. Não importa se é uma reputação boa ou se é uma reputação ruim, se é aquilo que a gente desejava ou não, as pessoas já têm uma ideia sobre você, já têm uma ideia sobre a sua marca, desde que ela passou a existir. Acontece que o trabalho de branding, ele serve para que a gente possa influenciar a nossa reputação. Então, com algumas estratégias, a gente consegue fazer com que as pessoas comecem a pensar sobre nós, aquilo que nós queremos que elas pensem. Só que, claro, isso não acontece da noite para o dia. Não é um trabalho fácil, não é só a gente falar que a gente agora é uma coisa e que antes não era, e as pessoas vão passar a acreditar nisso de uma hora para outra. É um processo longo. Então pensa comigo, se você tem o costume de dormir e acordar tarde, se alimenta mal, não toma água, não faz exercício, e as pessoas que te conhecem já sabem isso, já sabem como é a sua rotina, o seu fluxo, o seu funcionamento. Imagina se você começasse a dizer para todas essas pessoas que agora você acorda
5 horas da manhã, vai na academia às 6, faz jejum, só come salada crua. Será que essas pessoas iam acreditar de primeira nisso tudo que você está falando? Provavelmente não. Mas se você realmente conseguisse manter essa frequência, essa rotina por um bom tempo, falasse sobre isso e principalmente você mostrar que isso tudo está acontecendo, que essa mudança está existindo, você realmente está mudando seus hábitos, aquela percepção que as pessoas tinham sobre você vai mudando com o tempo. Então, isso é influenciar a nossa reputação. É a gente mudar pequenos hábitos, pequenas estratégias ali no nosso jeito de ser. Isso tanto uma marca pessoal como uma marca corporativa. Mas mudar alguns detalhes para que as pessoas comecem a pensar aquilo que a gente deseja. E o sucesso é fazer 1000 vezes a mesma coisa e não 1000 coisas uma só vez. Porque como ali no nosso exemplo, não adianta a gente ir um dia na academia, fazer um dia de dieta, que isso não vai dar resultado. Mas se a gente fazer todo dia, a gente se comprometer em repetir aquilo, em ter constância, consistência e coerência naquilo que a gente está fazendo, o sucesso chega. Então, influenciar a reputação é basicamente isso, é a gente saber para onde a gente quer ir, saber como a gente vai chegar onde a gente quer e seguir esse passo a passo, falar as mesmas coisas de uma forma diferente, mas que tenham a mesma mensagem, que é aquilo que a gente quer grudar na mente do público. No nosso formulário de inscrição, eu deixei uma pergunta aberta ali, que eram quais os seus desafios, quais as suas dificuldades no momento com relação a branding. E a gente teve algumas respostas muito legais e muitas respostas parecidas também. Então aqui estão as principais delas. Então, tem gente que tem dúvida de como criar uma marca do zero. Tem outras pessoas que já têm algumas ideias, mas não sabe como organizar isso para sair do papel. Tem gente que não consegue ter constância nos conteúdos, não sabe como publicar sua rotina no Instagram, não sabe como ser lembrado e como ser referência na sua área de atuação, não consegue se posicionar com autenticidade, não sabe como buscar tendências para alcançar o seu público-alvo e como atrair novas clientes. Muita gente tem dificuldade na parte do posicionamento. E é sobre posicionamento o nosso papo principal de hoje. A gente vai ter vários exercícios que eles não são exatamente sobre posicionamento em si. Só que para a gente chegar num posicionamento autêntico e que seja estratégico, nós precisamos de algumas etapas antes de pensar de fato como que a gente vai se posicionar, como que a gente vai ter a nossa identidade visual, como que a gente vai falar. Então a gente vai começar do início, olhando para dentro. Como cultivar uma marca forte? Durante os meus estudos, eu tenho um mentor de branding que ele classifica a metodologia de branding em 4 grupos principais. Então, dentro dessas 4 etapas aqui, negócio, audiência, valor e história, elas são a base de um projeto de branding. Então, a gente trabalha esses 4 elementos primeiro, para só lá no fim a gente conseguir criar uma identidade visual, por exemplo. Então, o que é cada uma delas? Negócio, basicamente, é a gente imergir no nosso negócio, fazer um diagnóstico de mercado e entender quem a gente é, o que a gente tem de concorrente, estruturar realmente essa base, tanto de funcionamento da empresa, o que a gente precisa para funcionar, o que a gente precisa fazer de atividades, quais serão os nossos custos, como vai ser a nossa precificação. Então, é toda essa parte mais burocrática de negócio mesmo. Já a audiência
ela é o nosso público-alvo. Então é a gente entender para quem que a gente quer falar, quem são essas pessoas, e é a gente ir além daquilo de pensar em gênero, idade, classe, onde essas pessoas estão, é realmente entender essas pessoas, é se colocar no lugar delas. Valor é a gente definir o nosso diferencial, a nossa transformação, qual a nossa promessa de marca. E por último, a história, ela é a nossa personalidade, é como a gente vai contar tudo isso para o público. E se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o que eu quero aqui hoje é que você defina qual é o seu início, onde você está, para onde você quer ir e como que você vai fazer isso. Primeiro passo, primeiro exercício que eu proponho para vocês é a autoanálise inicial. Agora é a hora de vocês abrirem aquele PDF, pegarem ele impresso, pegar um papel, uma caneta, porque aqui eu vou explicar o que é e vocês vão anotando aí se surgir ideias. Esses exercícios, eles são longos, eles precisam de um tempo de reflexão, mas é legal vocês deixarem aqui pertinho para ir anotando qualquer coisa se for preciso. Primeiro de tudo, é necessário organizar a casa. A gente precisa estruturar a nossa base para que a gente consiga crescer. Eu conheço muitas empreendedoras que elas estão estagnadas por falta de organização. Então, quando a gente inicia um negócio, a primeira coisa que a gente deveria fazer é pensar nesse negócio além do produto. Então, hoje, a gente vai ter alguns exercícios aqui para pensar sobre o nosso negócio. E eu vou guiar vocês nesse exercício agora. Essa é a nossa autoanálise. Quem recebeu, quem abriu o e-mail ali e pegou o PDF, no PDF a gente tem um espaço para vocês preencherem cada uma dessas perguntas. Então, a gente começa pensando em quem a gente é. Esse é o descritivo inicial do negócio, mas aqui a ideia é que vocês procurem ir além do óbvio. E vocês não precisam se limitar a uma única resposta. Vão colocando tudo que está aí na cabeça de vocês. Aqui é o momento de soltar ideias. E a gente também vai pensar quem vocês não são. Com o que vocês não se identificam, quais modelos de negócio no mercado de vocês não representam vocês. Vocês também vão pensar no que vocês fazem, então quais são os produtos que vocês desenvolvem, aqui produto ou serviço, e o que vocês prometem para o cliente e o que vocês entregam para ele. Também pensar no contrário, o que vocês não fazem, o que hoje vocês não entregam para o cliente de vocês e que talvez seria uma ideia legal ter aí algo a mais. Pensem também em como vocês fazem, qual que é o jeito de trabalhar, qual é o jeito de entregar o que vocês prometem. Tem algum diferencial no modo que vocês preparam? Tem alguma metodologia própria? E também podem pensar em como vocês não fazem. Qual forma de atuação não serve para vocês? Depois chegou a hora de entender o porquê vocês fazem do jeito que vocês fazem. O que tem de especial nessa forma? Como que surgiu essa ideia? E também pensar por que vocês não fazem de outro jeito? Tem algum motivo específico? Depois vamos pensar para quem vocês são. Aqui a gente tem um início de público-alvo. Tentem colocar o máximo de informações que vocês já conseguirem aqui. Então pensa qual perfil de público é mais relevante, ou que vocês estão mais acessíveis, mais próximas, ou quem que vocês querem atender. E também pensa para quem que vocês não são.
Quem não vê valor no que vocês fazem, para quem vocês não são acessíveis ou que vocês não querem como clientes. Às vezes pensar em quem a gente não quer é mais fácil do que pensar em quem a gente quer. Então aqui a gente já consegue eliminar alguns públicos. E não se preocupa, isso aqui ainda não é um exercício de público-alvo. A gente está coletando algumas informações, mas depois a gente aprofunda. Aí aqui, dando alguma pincelada em valor, a gente vai pensar onde que vocês são melhores. Em que momento, ou produto, ou segmento, vocês conseguem ser a melhor versão. E aqui, novamente, vamos pensar no profissional. Estou falando aqui onde vocês são melhores, mas não é exatamente vocês como pessoas. Pode até ser, pode ter algumas considerações sobre isso, já que vocês são proprietárias, fundadoras. Tem algumas pessoas aqui que são de marca pessoal também, mas vamos sempre levar para o profissional. Então, onde profissionalmente vocês são melhores, tá? E a gente vai pensar também onde que vocês não são melhores, quais momentos, produtos, segmentos vocês não conseguem dar o melhor de si, ou talvez onde vocês têm mais dificuldade, tá bom? E a gente vai depois dar uma mapeada nos concorrentes. Então aqui, se vocês já souberem quem são alguns concorrentes de vocês, ótimo, aproveita, já abre o Instagram deles, abre o site, abre loja e já dá uma pesquisada sobre eles, o que eles fazem, o que eles não fazem e vê aonde que eles são melhores. A gente precisa reconhecer também o que os concorrentes têm de melhor para que a gente possa buscar um caminho diferente. E pense em onde eles não mandam muito bem, o que tu viu ali de algum errinho na rede social. Também é importante a gente perceber onde eles erram, para a gente entender que isso pode ser uma oportunidade para a gente. E indo agora um pouco para valor novamente, para percepção de marca, para uma pinceladinha ali na personalidade. Como vocês acreditam que são percebidas? É uma hipótese, mas pensa como que você acha que os seus clientes te veem, ou veem a sua empresa, veem o seu produto, o seu serviço. E também como você acha que eles não te veem, como você não é percebida. O que eles não pensam sobre a sua empresa. E depois, a gente vai pensar de fato como que a gente quer ser percebido. Como que a gente quer que os nossos clientes veem a nós, veem a nossa empresa, o nosso produto, o serviço. E como a gente não quer ser percebida de jeito nenhum. E aí, tranquilo até aqui? O que vocês estão achando? Já tiveram algumas ideias? Vão deixando aqui nos comentários. E vamos para o próximo exercício. O próximo exercício com relação a negócio é o modelo de negócios, ou plano de negócios. Ela é uma ferramenta super importante, principalmente ali no curso de administração, gestão de empresas. Esse material ele te ajuda a pensar na parte estrutural da sua empresa. Então, onde você vai estar, o que você vai precisar ter e fazer, como vocês vão saber os seus custos. E para ter uma boa gestão, gente, isso é essencial. Então, novamente, vamos fazer o exercício? No plano de negócios, a gente vai, novamente, tem mais ali uma pergunta, né, de que clientes você gostaria de atender. Então, pode pegar algumas ideias do que você já captou lá em cima. O exercício passado, ele é um diagnóstico, assim, né? E agora a gente vai aprofundar em algumas questões. E pensar em outras. Então, aqui tem uma pergunta. Qual é a sua proposta de valor? Mais abaixo, a gente vai ter exercícios sobre proposta de valor. Mas aqui eu quero que vocês já pensem. O que vocês têm de diferente? O que vocês causam de transformação na vida do cliente? Vai jogando ideias aqui e lá no final a gente aprofunda.
Também pensa, isso aqui é super legal, em que canais você vai estar ativa. Pode mapear as redes sociais que você vai estar presente, pode mapear os canais de comunicação com o seu cliente. Então, canal de atendimento, canal de suporte, como que você vai fazer para enviar cobranças, talvez, quem tem algum produto ou serviço por assinatura, é legal pensar em que canal vai ser enviado esses boletos, essas cobranças. Também já pensa como que vai ser o relacionamento com o seu cliente. Vai ser mais amigável, assim, mais como se a gente fosse amiga, ou vai ser mais profissional, mais sério, um pouco mais distante? De onde vão ser as suas fontes de receita? Às vezes a gente tem um único produto, às vezes a gente tem mais de um, às vezes a gente trabalha com segmentos diferentes na empresa. Então, por exemplo, eu trabalho com serviços, mas eu também tenho alguns infoprodutos. São fontes de receitas diferentes, certo? Então, aqui vocês podem até surgir algumas ideias de como vocês podem explorar melhor esse nicho de vocês. Vamos pensar também quais os recursos chaves que você vai precisar manter para manter o seu negócio. O que é isso? Às vezes, eu preciso de um programa de computador específico para poder entregar o meu trabalho. Isso tem uma assinatura mensal. Então, depois eu vou calcular isso nos meus custos. Se eu trabalho com serviços por assinatura, por exemplo, eu posso ter uma assinatura em um banco que envia essas cobranças automaticamente para mim. Isso é um recurso que eu preciso para ter mais produtividade, né? Eu não vou precisar fazer esse trabalho de gerar o boleto, de gerar a nota fiscal, de enviar por e-mail, de cobrar. Eu posso ter tanto um contador para fazer isso para mim, ou eu posso ter uma plataforma que gere esses boletos, que envia automaticamente, que gere a nota fiscal, que me avise se a pessoa pagou ou não. Então, isso é um recurso chave para manter o meu negócio. Às vezes eu tenho produto físico, eu preciso de matéria-prima, preciso de material, preciso de embalagem. Então, lista tudo o que tu precisa para que o teu negócio se mantenha de pé. E depois também pensa em quais atividades chaves você vai precisar fazer para que o seu negócio rode. Eu preciso ter uma rotina de vendas, de prospecção. Eu preciso toda semana sair para comprar material. Vai listando, isso depende muito de nicho para nicho, de segmento. E também pensa quais são as parcerias chaves que você vai precisar ter. Eu vou precisar de uma social media para manter as minhas redes sociais. Eu vou precisar de uma designer para fazer os posts. Eu vou precisar de um contador para fazer a parte financeira. Eu vou precisar, talvez, de um auxiliar, um estagiário que me ajude a fazer molde, a cortar tecido, a montar minhas roupas na embalagem. Depende muito de cada nicho. E aí, por fim, vamos pensar em qual é a estrutura de custos e qual vai ser a precificação. Essa é uma parte complicada. Muita gente tem dificuldade, muita gente ainda usa caderninho para anotar os custos, para fazer sua precificação. Tem gente que nem tem muito esse cuidado, mas isso é muito, muito importante. Porque uma empresa falida não sobrevive. Uma empresa que não tem saúde financeira não sobrevive. Então é muito importante a gente entender todos os custos que a gente tem no nosso trabalho, como que a gente vai precificar o nosso produto, o nosso serviço. A gente tem que calcular todos os custos que a gente tem, tanto material, tanto equipamento. Por exemplo, eu trabalho com marketing, eu tenho um escritório, eu tenho que pagar programas de computador por assinatura,
Mas eu também tenho meus equipamentos, eu tenho meu computador, eu tenho meu monitor, eu tenho meu mouse, eu tenho meus equipamentos de gravação. Tudo isso é custo. Eu tenho custo com a plataforma de finanças, que ela envia automaticamente as cobranças para mim, mas cada envio de cobranças tem um custo. Se a pessoa atrasa, tem um custo. E como que eu vou precificar tudo isso para que o meu produto não me gere prejuízo? Então, a gente tem que entender muito bem sobre essa parte financeira. E aí, gente, se a gente não tem um diferencial claro e uma empresa organizada para receber os clientes, vai ser muito mais difícil sobreviver nesse mar de concorrentes. Porque aproximadamente 2.300 mil novas micro e pequenas empresas abrem todos os dias no Brasil. E também 80% de micro e pequenas empresas não chegam a completar um ano. E 60% delas fecham antes dos 5 anos. Então, é difícil empreender. A gente passa por muitos altos e baixos, mas tendo uma empresa organizada, fica muito mais fácil. E vocês precisam ter uma boa gestão financeira. Vocês precisam estar preparadas para momentos que a queda de clientes, de vendas, acaba acontecendo. Tem que ter uma reserva financeira ali. Então, essa aula não é sobre finanças, mas já fica uma dica aqui para vocês irem atrás. No Sebrae tem vários cursos sobre isso, então é muito importante, tá bom? E aí, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Agora a gente entra na parte de audiência. Eu sei que tem muita gente que pensa que quando a gente vai nichar a nossa proposta, então focar em atender um grupo específico de clientes, a gente vai estar diminuindo muito o público que a gente pode atender. E isso, em parte, talvez seja verdade, a gente vai estar deixando de atender algumas pessoas para atender outras. Só que a gente não tem nem capacidade física, digamos assim, de atender todo mundo. Tentar vender para todo mundo é atrair todo tipo de cliente. Inclusive aquele que não te valoriza, aquele que pede desconto toda hora, aquele que não respeita a sua opinião profissional, entre tantas outras situações que acontecem. Então, a ideia de especificar a nossa oferta é para que esse público ele seja muito mais assertivo, muito mais engajado, um público que realmente precisa daquilo que a gente oferece. Porque daí, ao ver valor no nosso produto, no nosso serviço, ele vai querer escolher a tua empresa. Porque existem milhões, milhares de empresas que são parecidas com a gente, que ofertam o mesmo produto. Então a gente tem que ter um diferencial para que a gente seja escolhido. E às vezes, nichar, especificar essa oferta é uma forma de ter esse algo especial. Então, por exemplo, se você trabalha com social media, eu vi que tem algumas social medias, algumas designers inscritas aqui. Às vezes, se a gente foca em um único segmento, por exemplo, design para nutricionistas. A gente vai virar especialista nessa área e vai fazer com que todas as nutricionistas queiram, todas aquelas que se conectem com você, né, que também partilham dos mesmos valores, das mesmas crenças, que elas queiram que seja você que faça o design delas. Então,
esse é o motivo de nichar um pouco mais, de ter mais específico para quem que a gente vai vender, quem são essas pessoas, o que que elas têm de diferente também. E essa etapa, ela foi muito difícil para mim também, porque eu também não tinha clareza de para quem que eu queria vender. Eu também tinha medo de especificar demais a minha oferta e acabar perdendo algumas oportunidades. E algo que ajuda nisso é você pensar em quem você pode ajudar. Então, eu escolhi ajudar empreendedoras porque eu me identifico com elas. Eu sei que eu posso ajudar vocês porque eu também sou uma de vocês. Então, eu sei o que vocês passam, porque eu passo pelas mesmas situações ou situações parecidas. A minha mãe, por exemplo, ela é empreendedora desde sempre. Então eu já sei o que ela passa, quais as dificuldades que ela enfrenta, quais são os desafios, o que que ela tem mais dificuldade em conseguir fazer, o que ela é melhor. E claro que isso depende de nicho para nicho, de segmento para segmento, de pessoa para pessoa também, porque tem gente que tem facilidade com algumas coisas e isso varia, mas eu tô próxima de mulheres empreendedoras. Então, eu sei que eu posso ajudá-las. E se você não tem clareza sobre o seu público ideal, que tal você olhar um pouco para dentro e descobrir também quem que você pode ajudar? Porque muitas vezes o nosso nicho, ele já está no nosso dia a dia. Ele já está próximo da gente de alguma forma, a gente já tem contato. A gente tem facilidade em falar de certos assuntos. Então, isso pode ser uma ideia de nicho já. E o grande recado que tem aqui é você entender que a sua empresa ela não é sobre você, ela é sobre o seu cliente, ela é sobre quem você pode ajudar. Então, para isso, a gente inicia os exercícios de público-alvo. Porque quando você chegar em alguma ideia de algum público que você pode atender, às vezes você já trabalha na área, já tem, né, alguns clientes específicos que são aqueles seus melhores clientes. Isso já é um ótimo ponto de partida. Ou às vezes você pode ter alguma ideia agora sobre quem você gostaria de atender. Então pega essa ideia e a gente vai aprofundar nesse assunto. Aqui eu quero que a gente vá além do que você aprendeu sobre público-alvo. Então vai além de pensar em mulheres de 30, 50 anos, de classe média, que moram em capitais. Eu quero que vocês especifiquem quem são essas pessoas. Vai a fundo, entende verdadeiramente sobre elas, entende o que elas pensam, o que elas fazem, o que elas ouvem, o que elas veem. Se coloque no lugar delas. Descubra também onde que dói, para que você possa fornecer analgésicos. Descubra quais são as fraquezas dessas pessoas, para que você consiga dar vitaminas. Hora de pegar o papel e caneta e já ir pensando em algumas coisas. Do que esse público gosta? Do que ele detesta? Quais são os sonhos desse público? O que o teu público faz? O que ele fala e o que ele pensa? E quais são os desafios desse público? Isso aqui é um princípio de mapa de empatia. Ele não está completo com todas as perguntas, mas vocês podem pesquisar depois sobre mapa de empatia e dar uma aprofundada nesse material. Mas aqui eu peguei as principais perguntas que vocês precisam responder para aprofundar um pouco mais no público de vocês. E isso aqui
parte de pesquisa. Então, vocês podem fazer, por exemplo, um formulário com perguntas parecidas com essas, e enviar para clientes, leads, ou jogar no Instagram também e oferecer algum mimo, alguma coisa assim, para que as pessoas respondam, e você ir coletando essas informações. É importante também a gente saber gênero, idade, de onde são, o que fazem. Mas também vamos ir para o psicológico, o emocional dessas pessoas. Então, fazer uma pesquisa é uma ótima forma de conseguir essas informações. É a forma mais certinha, né, digamos assim, porque a gente vai ter validado essas informações. Mas se não, tenta pensar com a cabeça dessas pessoas e ir respondendo essas perguntas com hipóteses. Agora, vamos partir para a proposta de valor, porque a gente já está se estendendo aqui e eu quero logo chegar na parte de posicionamento, para que vocês possam realmente ter ali o que colocar em prática e depois ver a marca de vocês posicionada. Então, a proposta de valor ela pode ser várias coisas. Ela pode ser uma promessa de marca, ela pode ser uma transformação, ela pode ser um diferencial que só você tem, ela pode ser o seu propósito, a sua história. A ideia aqui é pensar no que faz a tua empresa ser única e por que o consumidor deve te escolher. E não é fácil, tá? Mas eu nunca disse que seria. A gente faz diversos exercícios sobre isso em um projeto de branding. Eu coloquei aqui algumas perguntas mais simples, mas em um projeto de estratégia de marca, todas essas etapas aqui de negócio, de audiência, de valor e de história, a gente aprofunda muito mais. Tanto que um projeto desse, ele leva em torno de 3 meses para ficar pronto, para a gente conseguir ver esse posicionamento. Então aqui, como é uma aula de 1 hora, e vocês vão, a princípio, fazer esses exercícios sozinhas, eu tentei resumir o máximo possível e trazer realmente o branding essencial para vocês. Então vamos lá para essas perguntas. Vamos pensar por que a sua empresa existe. Qual foi o propósito quando surgiu essa empresa? Da onde que veio a ideia de empreender, de criar um negócio? Por que foi esse negócio em específico? Então vamos aprofundar nesse porquê. Depois, vai pensar em qual a transformação que a tua marca causa, a tua marca, o teu produto, o teu serviço. O que isso causa na vida dos consumidores. E por último, tem um exercício aqui que ele é um pouquinho mais longo, mas é muito legal. É para vocês escreverem a história de como a empresa de vocês foi criada. Isso já está ali um pouquinho, né, no porquê que a sua empresa existe. Mas eu quero que vocês escrevam bem bonitinho, como se fosse um post no Instagram. Porque lá no checklist eu deixei para vocês. Criem um post da sua história de criação. Então aqui vocês vão escrever ele. Como que nasceu a empresa? Como surgiu a ideia? Por que surgiu? Quais desafios que vocês enfrentaram no caminho? E como que vocês chegaram aonde vocês estão hoje? Ou se é uma empresa recente ou que vai ser criada ainda, como que surgiu toda essa ideia? Beleza? E aí, finalmente chegou a hora de contar a sua história para o mundo, de se posicionar com autenticidade e de ter uma personalidade única. A gente fez exercícios de negócio, de audiência e de valor. Agora a gente vai partir para história, a gente vai partir para personalidade. Nesse ponto aqui, a gente vai começar a traduzir todas as informações coletadas em um universo de marca. Bora lá? O primeiro exercício é o atributrômetro. Ele é basicamente um termômetro de atributos
que vai te ajudar muito a definir a personalidade, a definir tom de voz, a definir como que vocês querem ser vistas. Então, nessa lista aqui, vocês vão marcar aonde que vocês querem que a marca de vocês esteja. Vai pintar com uma bolinha aí. Ela pode ser mais tradicional ou mais moderna, pode ser mais séria ou mais divertida, mais acessível, mais exclusiva. Enfim, tem vários atributos aqui. Quem quiser pensar em mais atributos, tem espaço para escrever também ali no checklist. E aqui vocês vão pintar com uma bolinha onde vocês querem estar. E depois de pintar essas bolinhas, eu quero que vocês selecionem os 3 atributos principais. Esses atributos, eles geralmente estão mais no extremo, tanto do lado direito ou esquerdo, e a gente desconsidera os neutros, que é o que fica bem no meio. Então, você vai selecionar ali os 3 principais, pode colocar em ordem ainda, de colocar o primeiro mais importante, o segundo mais importante, o terceiro mais importante. Mas a gente tendo esses 3 principais, são eles que vão guiar a nossa comunicação. A gente vamos ter outros atributos, mas os 3 principais, no máximo 4, é o que regem a marca. E uma outra coisa que vocês podem fazer também para aprofundar em personalidade de marca é estudar sobre arquétipos. Nesse momento, eu não vou aprofundar em arquétipos, porque a gente tem mais de 12 arquétipos de marca aí, e explicar todos eles aqui iria render muito tempo, né? Mas, basicamente, arquétipo é o modelo ideal de alguma coisa. E essas representações, elas estão presentes no inconsciente de todas as pessoas. Elas influenciam emoções, comportamentos, tomadas de decisão. E aí, dentro de cada arquétipo, tem um conjunto de valores e características. Então, por exemplo, eu vou citar um arquétipo aqui, 2, só para vocês entenderem um pouco, depois dão uma pesquisada. Mas existe o arquétipo do rebelde, por exemplo. O arquétipo do rebelde, ele serve para marcas ou pessoas que elas querem quebrar regras. Tem também o arquétipo do explorador. São pessoas que prezam por liberdade, não querem estar dentro de uma caixinha. Tem o arquétipo do inocente, que é aquela coisinha de conto de fadas, de Disney. A Disney, por exemplo, tem o arquétipo do inocente. E existem vários. Então, eu recomendo vocês pesquisarem sobre para aprofundar. E é super legal utilizar arquétipos. Vocês podem depois ver quem é a marca pessoal, por exemplo, pesquisar no Pinterest, looks arquétipo tal, cheiros do arquétipo tal, cores que geralmente utilizam, enfim, e pesquisando a estética desse arquétipo. E aí a gente entra no universo verbal, que é um conjunto de palavras, frases, termos que são utilizados por uma marca para criar uma identidade consistente e reconhecível. Aqui a gente define o tom de voz, a linguagem utilizada na comunicação, para criar realmente uma personalidade para essa marca e para ela se comunicar com o público de forma padronizada. Então, o que a gente vê no perfil do Instagram de uma marca vai ser a mesma coisa que a gente vai ver quando a gente quiser falar com o suporte. O tom tem que ser o mesmo, o tipo de linguagem tem que ser a mesma. É muito importante que a gente siga um universo verbal para garantir que todo o conteúdo criado, tanto ele conteúdo para rede social ou conteúdo que a gente vai gerar com o cliente em si, seja alinhado com a estratégia, a personalidade
e o propósito da marca. Então aqui eu quero que vocês definam que emojis que vocês vão utilizar na comunicação de vocês. Eu, por exemplo, eu uso muito o coração laranjinha, porque a minha marca é laranja, então faz sentido. Então, lista também frases, jargões que você sempre fala, ou que você gostaria de falar e gostaria de fixar na mente do público. Isso aqui pode ser mais difícil no início, mas se vocês começarem a trabalhar conteúdo para o Instagram, começarem a escrever conteúdo, a produzir conteúdo nos stories, falando assim bem espontaneamente, essas frases, elas vão surgindo, elas vão se repetindo. E depois de um tempo você pode começar a perceber isso e ir anotando. E aí você consegue criar uma lista de frases que você sempre fala, que você quer fixar na cabeça do público. E aqui você vai também definir a linguagem e a tonalidade da voz da marca. Os atributos lá de cima, eles ajudam nisso. Porque às vezes se a gente já colocou ali nos atributos que é uma marca amigável, a gente sabe que na nossa comunicação verbal, nós vamos ser amigáveis com o nosso público. Nós vamos ser próximas, talvez empáticas, talvez divertidas, espontâneas. Então a gente pode pegar algumas ideias lá de cima também e pode definir um pouco mais aqui. E é essencial que a gente se comprometa com esse tom de voz que a gente escolheu. Não só na produção de conteúdo, mas também em toda e qualquer comunicação com o cliente. Porque se a gente altera o tom de voz da marca do nada, o público pode estranhar, ele pode ter percepções erradas sobre a sua marca. E isso aconteceu com uma amiga minha, que ela acompanhava uma marca que ela era super fã, e essa marca tinha uma comunicação super divertida nas redes sociais. Era sempre alegre, divertida, era bem próxima com o público. Só que quando a minha amiga precisou de suporte e ela foi falar com uma atendente, teve uma quebra gigantesca na expectativa dela. Porque a atendente foi super séria, foi super distante e acabou tendo uma estranheza ali. Então é muito importante que a gente se comprometa com o que a gente definir na estratégia e que a gente seja coerente em todos os canais de comunicação. E isso aqui tudo foi apenas uma sementinha plantada. Porque a construção de uma marca ela é super profunda, ela é complexa, ela é longa. E eu não quero que vocês se enganem com promessas de crescimento em pouquinho tempo, que a gente vê em milhares de gurus de marketing por aí. Sejam fortes, mantenham constância e coerência. Então, aqui vai novamente um convite para vocês. Preencham os exercícios com calma, escolham um momento que vocês estão mais de boa para refletir sobre a marca, para que vocês consigam realmente colocar para fora aquilo que está dentro de vocês. E ter clareza sobre isso é o que vai mudar toda a sua marca e o seu negócio. E aí, antes de finalizar essa aula, basicamente todo o conteúdo já foi dado aqui, agora é com vocês fazerem esses exercícios. Quem quiser me mandar depois para que a gente analise juntas, pode ficar à vontade, pode responder por e-mail, pode mandar no direct do Instagram, pode me chamar. Enfim, a gente vai conversando, quem precisar de algum auxílio a mais, tá bom? Mas antes de encerrar aqui, eu quero dar um recado e apresentar para vocês um projeto muito especial que eu elaborei, que é para quem quer aprofundar realmente tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje. Para isso, eu criei a Cultive. Ela é uma consultoria de marca que ela é exclusiva para empreendedoras e microempresas femininas. O objetivo dessa consultoria é trazer o branding de forma acessível. Porque, como eu falei para vocês, geralmente é um projeto longo, complexo, com muitas dinâmicas, muitos exercícios. Isso faz com que ele seja mais caro. Então, a minha ideia aqui
é trazer o essencial do branding de forma acessível para pequenas empreendedoras, para que vocês consigam dar um passo além na empresa de vocês, de uma forma que vocês consigam manter e que vocês consigam realmente colocar em prática tudo aquilo. Mas o que é importante é que vocês, empreendedoras, tenham direcionamento quando iniciam uma marca. E é basicamente isso que vocês vão ter aqui, com foco no digital. Então, o que vai ter na Cultive? A gente vai organizar a sua marca. E o que é isso? É a gente ir lá para a etapa de diagnóstico de mercado, fazer uma pesquisa, estruturar as suas bases. Depois a gente vai mapear o público, aprofundar nas ideias que você já teve, definir a sua proposta de valor de uma forma mais sensual para o público. Então a gente pode pegar o que você já notou, a gente vai aprofundar, vai tentar entender mais a fundo e vai escrever essa transformação de forma que cative o público. Depois a gente vai traduzir toda essa sua personalidade de forma autêntica. E um grande diferencial dessa consultoria é que ela é focada no digital. Então aqui a gente vai alinhar o seu visual para as redes sociais. Aqui não é um projeto de identidade visual. A gente não vai fazer o seu logo ou refazer o seu logo. Por isso que ela é focada em empresas que já existem há um tempo no mercado e que querem se organizar, se repaginar. Ou marcas pessoais, que às vezes marcas pessoais não utilizam logotipo, não precisa. Mas precisam ter uma identidade visual, mesmo que não seja um logo, porque a identidade visual ela vai muito além de um logo. Então o objetivo aqui é criar esse universo visual da sua marca voltado para as redes sociais, voltado para o digital. Por isso que vão ter modelo de posts, para que você consiga manter a consistência nos conteúdos, mesmo após a consultoria. Criação de destaques. Então, a gente tem toda alinhada a estruturação do seu perfil. Configuração do Canva Pro, para que você consiga fazer os seus conteúdos de forma que faça sentido com a estratégia da sua marca. E também, aqui a gente vai ter a avaliação de todos os materiais que vocês preencheram em aula. Então, quem assinar a consultoria, quem se inscrever, a gente vai avaliar tudo que vocês fizeram. Então, nada vai ser em vão, tá? Porque o que vocês iniciaram aqui é aquela sementinha. Agora a gente tem que regar e cultivar essa marca. Então, no dia 11/11, as inscrições vão estar abertas. O investimento é de R$ 888 em até 4 vezes. Esse é um valor de lançamento, realmente porque eu quero que vocês se organizem para 2025, então eu quero que seja acessível nesse início, mas esse valor não vai ser sempre assim. O projeto ele tem duração de 5 semanas, então é basicamente um mês e um encontro semanal. Nesses encontros a gente vai passar pelo negócio, pela audiência, pelo valor, pela história e pela criação. E são vagas limitadas. De verdade, são vagas limitadas, porque a minha ideia é lançar essa consultoria agora no final do ano, para que nesse final, iniciozinho do ano, a gente esteja nesse processo de preparação da sua marca, para que no ano que vem vocês consigam já iniciar, voltando das férias, uma marca transformada, renovada. Então, são vagas limitadas, sim, para que a gente consiga atender vocês com maestria nesse final do ano.
E um último recadinho para quem ficou presente aqui até o final. Eu quero presentear vocês com um cupom de desconto de 30% de desconto no meu template de Notion para empreendedoras. É por aqui que eu organizo toda a minha empresa, então todas as demandas, todas as minhas ideias, todos os meus conteúdos, eu faço por aqui. Organizo metas, tem espaço para finanças aqui também, já tudo montadinho, planejado. Então, quem quiser aproveitar é com o cupom CULTIVANDO, tá? O link tá lá na minha bio do Instagram. E, gente, chegamos no final dessa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês e que realmente tenha ajudado vocês a construir uma marca forte. Façam os exercícios, preencham aquele plano de ação, porque clareza é o que faltava para vocês conseguirem ter constância no Instagram, atrair os clientes certos, caminhar para ser referência no seu nicho, conseguir se posicionar de forma autêntica. Tudo inicia pela clareza da sua marca. Então, muito obrigada para você que assistiu até o final, que me aguentou aqui falando. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Essa aula vai ser encerrada agora, mas eu vou ir lá para o Instagram, abrir uma caixinha de perguntas e eu quero que vocês vão lá também e mandem perguntas, mandem dúvidas que vocês tiveram ao longo da apresentação, mandem ideias que vocês pensaram e querem saber se faz sentido. Então vamos para lá continuar esse papo. Um beijo e até logo!